Pronto, então, voltando, pessoal. Nessa parte final, a gente vai entrar justamente no conteúdo do curso, né? Que eu previ para hoje. Na realidade, essa parte, certo? Vai ficar dividido aí, como a gente está trabalhando com divisão, eu dividi ela em duas. A aula de hoje e a aula de quarta. Então, nós vamos terminar entendendo como é que funciona o tal do CSS. Mas vamos lá, o que é o CSS? Você tem que entender o seguinte, eu tenho código HTML. Isso é o HTML. Para que serve o HTML, professor? O HTML cria o site, né? A função do HTML é criar os objetos que você vê no site. É o HTML que coloca uma foto, uma imagem, né? É um HTML que coloca link, que coloca lista, que coloca divisão. É um HTML que coloca o título, enfim, né? Todos os objetos que você vê em uma página de internet é o HTML. Porém, olha como é o HTML, né? Se eu não colocar designer, como é o HTML, professor? É do jeito que vocês viram, né? É daquele jeito feio, né? Digamos assim. Então, o HTML, certo? Se você não formatar, ele é assim. O link é azul, títulos pretos, né? Ou seja, você não vê nenhum site assim hoje. Então, a função do HTML é criar os objetos. Porém, para o site ficar bonito, para o site ficar agradável, realmente a gente vai precisar de um complemento. Então, foi criada uma tecnologia chamada de CSS, certo? O que é o CSS, né? Vamos lá, para a gente entender o que é esse tal de CSS. Imagina o seguinte, imagine que o HTML ele é a parede. Então, a pergunta que tu faz, tu pinta a parede antes de criar a parede? Não, né? Não. Então, o que é o HTML? Essa moto É tipo a estrutura. positivo. O HTML é a estrutura, é a A estrutura. parede. Depois que eu crio a parede, é que eu vou pintar, é que eu Uhum. vou colocar um acabamento, é que eu vou colocar uma textura, é que eu vou colocar um alumínio, ou seja, é o design, certo? Então, o CSS ele vem de folha de estilo em cascata, certo? Então, a função do HTML, a única função a única função do CSS é formatar o HTML, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai aí observar o seu head, que é a parte de configuração do site, e nós vamos adicionar uma configuração. Que configuração, professor? CSS, né? Eu, particularmente, gosto de criar um arquivo só para CSS. Porém, hoje, como é a introdução dessa nossa aula, como eu disse, ela vai ser dividida aqui em duas, né? Eu vou fazer aqui na própria página. Então, para eu conseguir colocar código CSS, eu vou abrir o comando HTML style. Estilo, né? Style. Então, insiro aí o estilo, style aí. Professor, isso já é CSS? Não, aqui ainda é código HTML. Agora, tudo que está aqui dentro é CSS. Tudo que está aqui dentro é CSS. É como se fosse um consulado, né? É como se fosse um consulado. O consulado é um local, né, dentro de outro que pertence a um determinado país. Por exemplo, o consulado árabe é como se fosse um pedaço da Arábia ali dentro do Brasil, né? Então eu tenho aqui, o que tiver aqui dentro já não é mais HTML, é CSS. E lembrando, pessoal, que CSS é outra tecnologia, né? Então é outra maneira de trabalhar. Então, como é que o CSS trabalha? Primeiro, hoje nós já estamos na nossa terceira aula, né? Então, por que eu gosto de dar CSS só no final? Porque a gente precisa conhecer os códigos HTML. Então, eu pensei o seguinte, não,
Os meninos viram as aulas e tudo, então eles já vão vir sabendo HTML. Porém, eu fiz essa revisão, né? Você viu que eu fiz aqui uma revisão rápida de tudo que a gente trabalhou, adicionando coisas novas, como a div. Mas está aqui uma divisão, pelo menos aqui, de algumas coisas que nós trabalhamos nas aulas passadas. Beleza. Por quê? Porque vamos falar o seguinte, eu quero, por exemplo, eu quero formatar o corpo do meu site. Eu quero que o corpo do meu site ele tenha uma cor diferente, por exemplo. Aí, se você não souber HTML, vai ser complicado de trabalhar no CSS. Por quê? Porque olha como é que o CSS trabalha. Você tem que dizer o código HTML que eu quero formatar. E esse código vai pegar a formatação que está dentro das chaves. Então, vejo que ele é diferente, né, do HTML. O HTML é maior que menor que, né, diferente. Aqui é outra coisa, que é CSS. Ó, CSS. Vai lá no com o código que tiver aqui. Então, cor de fundo, né? Então, vou colocar com cor de fundo. O áudio está cortando um pouco, professor. Certo. Sempre no final começa a cortar, né? Mas vamos lá. Eu posso colocar cores, vou colocar aqui um código, certo? Então, professor, mas esses códigos, na realidade, é o que nós temos cores aí da web, beleza? Então, vai lá no Body e formata com o código que tiver aqui. Salvem e atualizem lá na página. Ó, salvem, Ctrl S. E de novo, pessoal, no caso, ele vai formatar o body, né? Então, ele vai lá no body e vai colocar a cor de fundo cinza. Olha que lindo, né? Olha que fantástico. Olha que espetáculo. Monstro. Monstro, né? Deu certo, pessoal, de vocês? Show? Professor, beleza. Então quer dizer que o CSS basicamente só vai dar dando design. Sim, pessoal. CSS é só para dar design, certo? É só para mexer no HTML. Como eu disse, como nosso amigo falou, HTML é estrutura. HTML é estrutura. O CSS é design. Esse design mexe diretamente na estrutura, né? Então, eu formatei aqui o body. Beleza. Então, só repetindo aqui, que o áudio cortou na hora, certo? Esse código nós chamamos de código hexadecimal, certo? O que é o código hexadecimal? É o código que a web trabalha. Então, a web trabalha com dois tipos de código de cores. Na realidade, é um código de cor. A web trabalha com hexadecimal e o RGB. O HTML, ele trabalha com hexadecimal, que é um conjunto de 6, né? De 6 entre letras e números. Certo? Entre letras e números. Poderia ser assim, poderia ser 6 Es, né? 6 Es aí. Então, isso aqui define uma determinada cor em uma escala, certo? Então, tem uma escala onde, por exemplo, tem um A. O A representa uma cor.
Aí A5, aí vai baixando o tom, vai aumentando o tom. Lembrando que a gente vai ver isso de novo, certo? Mas esse EE é um código hexadecimal, ou seja, é um código de cor usada pelo HTML. Então, eu vou salvar. Salva. E eu vou fazer o seguinte, olha só que interessante. Beleza, o body foi fácil. O body foi fácil. De novo, como é que o CSS trabalha? Tudo que tu colocar aqui, colocar aqui é do body, é a formatação do body. Então a gente tem link, tem. O código do link é o A. Pessoal, não, não, pessoal. O código do link não vai fazer. O link, deixa eu tirar esse show aqui. O link, pessoal, o link sempre, quando você cria o link, pronto. Sempre quando você cria um link, beleza. Ele vai vir azul com sublinhado. Esse é o padrão do HTML, azul com sublinhado. Aí eu pergunto, qual é a função do CSS? Formatar o HTML. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse padrão aqui do link. Eu vou colocar o meu design do link. Só que antes de eu sair mexendo aqui no link, a estrutura desse link. Então, por exemplo, vamos aqui. Os links, eles estão dentro de uma L. Então, vamos fazer o seguinte, né? Para a aula ficar até mais legalzinha, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu vou fazer o seguinte. Entender o poder do CSS. Eu assim. Opa. Eu quero que ele vire um menu. A própria. O professor ficou sem áudio. Espera aí, pessoal. Voltou o áudio, voltou? Sim. Voltou. Eu acho que eu cliquei aqui em alguma coisa. Mas, enfim, né? Como vocês também eu estou conhecendo agora o programa. Aí, às vezes, eu... Não sei se alguém já trabalhou com esse Zoom. Para mim, é a primeira vez. Eu fico aqui, às vezes, eu mexo. Mas, enfim, vamos lá. Então, pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender é que eu vou transformar isso aqui em um menu para a gente mostrar o poder do CSS, certo? É o seguinte, vamos lá entender. Eu tenho uma lista. Dentro dessa lista, eu tenho os itens da lista. Dentro dos itens, eu tenho os links. Beleza? Então, eu tenho lista, itens, link.
Por que eu estou mostrando isso a vocês? Porque eu vou manipular tudo isso aí e transformar em um menu, né? Então, só para você sentir qual é o poder do CSS, com que a gente está trabalhando. Então, vocês vão ver como é interessante o CSS. Então, pessoal, olha como é que está aqui. Isso aqui é o nosso menu, por enquanto. Então, eu vou usar o CSS para tornar isso aqui mais agradável. Então, vocês vão ver que interessante. Primeiro, essas bolinhas aqui, ela é da UL. Ela é o estilo da lista. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as bolas, certo? Então, vamos tirar essas bolas aqui, essas bolinhas. Vamos no CSS. Vamos aqui. Deixa o link aqui em standby, certo? Por enquanto. Deixa em standby. Porque eu vou até mudar. Eu vou formatar primeiro ao L. Depois a gente ajeita o link. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou tirar as bolinhas da lista. Professor, mas não é o LI, não? Não, o LI são as opções da lista. O que diz que é bolinha ou não é a URL. Então, eu vou colocar o seguinte código CSS. Estilo. Nome. O que é que ele vai fazer na URL? E o estilo da lista vai ser none, vai ser mais nada. Ele simplesmente vai tirar as bolas, certo? Cuidado, pessoal, que muita gente digita nome. Ó, você vê logo que deu errado, né? É nome. Salvem e visualizem. Eu vou salvar. Ó, ele já tirou as bolinhas, né? Show de bola. Então, eu já tirei aqui as bolinhas. Professor, volta lá. Não deu certo, não. Vamos ver. Deu certo aí? Show, deu certo, né, Ana Flávia? Show. O próximo passo, o que é que eu quero fazer? Então, vou mostrar agora o que é que eu quero fazer nessa lista. Normalmente, os menus, hoje, a gente trabalha muito com menu na horizontal. Então, se tu analisar a lista, ela está na vertical. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para os itens da lista ficarem na horizontal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos agora fazer o seguinte código. O L, L. Professor, por quê, hein? Pessoal, é outro código. Aqui foi a ULI. Só que aqui eu faço o seguinte. Olha como é que a gente faz no CSS. Ó, CSS. Vai lá na UL e formata o LI que está dentro dela. Então, é por isso que eu parei uns 3 minutos falando da estrutura aqui para vocês, que você tem que entender. O L é o estilo da lista, LI são as opções. Então, entra na lista, formata o LI. E o que é que eu quero no LI? Colocar eles na horizontal. Olha como é simples, ó. Display inline. Salva e visualiza. Atualiza. Pessoal, olha que interessante, né? Olha como já vai pegando forma, já começa a pegar forma. Então, entra na ULI, formato LI.
Olha isso, pessoal, olha isso. Muito bom. Na realidade, pronto, dá certo, dá certo. A Ana fez uma pergunta. Professor, se eu colocasse só ali, dava certo? Dava, dava, dava. Porém, quando a gente tiver muito código, porque aqui a gente ainda tem pouco código, vai ter muito código, cada código vai ter uma particularidade. Eu vou dar um exemplo aqui, Ana. Eu posso ter uma lista dentro de outra lista, né? Então, às vezes, a gente tem que colocar o endereço para ele conseguir encontrar, certo? Então, por enquanto, dava certo. Só ele ir dava perfeito. Mas, futuramente a gente vai precisar colocar o endereço porque vai ter muito código. Show. Então, vamos lá voltar. O que é que falta agora? Falta, pessoal, eu distanciar, né? Aí a pergunta é, distanciar quem? Agora eu vou mexer nos links, certo? Agora eu vou trabalhar nos links. Então vamos lá. Olha como é agora. Agora vai ser o seguinte. Ó, o L, L, I, A. O L, L, I, A. De novo. Se só o A funcionaria? Sim, sim. Mas se eu tivesse 30 links, né, no meu site, ele ia formatar os 30, entendeu? Então, é bom sempre a gente colocar ali o caminho todo, que é para ele ir bem específico. Só vou fazer o seguinte, ó. Margem. O que é margem? Margem é o distanciamento, certo? Então, eu quero que ele distancie todos os links 10 pixels. Todos os links vão ter um distanciamento esquerda, direita, em cima e embaixo, 10 pixels. Aí eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. A cor dos links. Eu vou colocar marrom. E vocês lembram que o link ele tem aquele tracejado embaixo, aquele underline? É o text decoration. Não. Ou seja, eu estou afastando os links em 10 pixels um do outro. Estou mudando a cor do link e estou tirando o sublinhado do link. Beleza? Então, façam isso aí, salvem e atualizem. Como eu estou curioso, eu vou dar uma olhada no meu também. Show, deu certo. Olha, né? Pessoal, já começa da forma. Ah, professor, então quer dizer que o pessoal já estava entediado. Esse início de aula, só esse HTML. Pessoal, é essencial a gente conhecer a estrutura, porque a gente mexe na estrutura do jeito que a gente quiser. Né? A gente coloca do lado do outro, pinta de verde. O importante é ter o HTML. Tendo o HTML bem dividido, tudo certinho, o resto é só ir formatando com CSS. Então, deixa eu ver o meu aqui, que eu estou ansioso. Pessoal, olha isso aqui. Pessoal, que é isso? Coisa maravilhosa, né? Professor, eu poderia colocar um fundo aqui? Sim, sim, vamos lá. Ó, a gente já fez aqui, background. Eu vou colocar um fundo. Deixa eu ver qual é o fundo que eu vou colocar. Vou colocar um fundo branco. Pronto. White. Branco.
Não sei se fundo branco vai dar para ver muita diferença, mas vamos ver. Opa, lindo, 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 lindo. Olha isso, pessoal. Olha que maravilha, né? Ah, professor, tá ficando com cara de menu já. Olha aí. Era uma lista feia, né? Pessoal, de novo, eu só consigo fazer esse design porque existia uma lista com itens e com link, né? Por isso tem que ter a estrutura. Não sei vocês, mas eu, como eu trabalho muito com design, a gente consegue ver algumas coisinhas, por exemplo. Tá vendo isso aqui, pessoal? Tá muito junto, né? Dentro, ó. Eu quero afastar dentro do link. Como é que eu faço para afastar dentro do link? Simples. Simples, simples. Margem, ele afasta fora, externo. Aí aqui eu vou colocar um padding de 5 pixels. O padding, ele afasta interno. Margem externo, padding interno. Salvem e atualizem. Pessoal, olha que lindo, né? Ó, já dá outra vida, né? Agora sim está aparecendo o menu. Então, deixa eu ver se a gente tem tempo. Temos tempo, sim. Tem 4 minutos de aula ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver que horas. Ah, dá certo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Então, para a gente fechar com chave de ouro, certo? Para a gente concluir nossa aula de hoje, eu queria falar só uma coisinha para vocês. Dá sim, com certeza. A, a Ana Flávia perguntou, professor, eu queria colocar um azul, um verde, um branco, um rosa. Cada menuzinho daquele, cada item, né, uma cor diferente, dá? Com certeza, certo? Provavelmente, próxima aula, a gente já vai fazer isso. Então, deixa eu só dizer, próxima aula a gente vai continuar com esse site, certo? A gente vai formatar esse site usando o CSS. E aí a Ana vai me lembrar para eu mostrar. Na realidade, eu vou mostrar, certo? Próxima aula, mas dá sim para fazer. Então, só para a gente fechar com chave de ouro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse nosso último código aqui. O L, L-I, A, over. Ou seja, esse, pessoal, aqui é outro código. Aqui é o A normal. E aqui é quando eu passar o mouse em cima do A, certo? Está aparecendo a minha tela, é? Deixa eu ver. Ah, pessoal, desculpa, eu estava na web. Pronto. Eu esqueci de mudar a tela. É o seguinte. Eu acabei de inserir esse código, né? Então, eu tenho o A normal, que é o link normal. A gente acabou de ajeitar o link todinho. Aqui é uma ação do link. É quando eu passo o mouse em cima do link. A dois pontos hover. Tudo junto, ó. A dois pontos hover. Aqui é o link normal. E aqui quando eu passar o mouse. Então, qual é o efeito que eu vou causar? Quando eu passar o mouse, eu quero que a cor de fundo seja preta e a cor do texto seja branca. Então, olha que interessante. Eu estou dizendo o quê? Que o link normal, ele é esse código. E quando eu passar o mouse, vai ser esse código. Salve e visualize. Ei, professor, só vai postar esse código pra gente? Com toda certeza. Amanhã já eu estou postando.
usar. Certo? Vou salvar e